Vamos lá para o Salmo 78. Senão eu vou alimentar aquele cachorrinho com você, tá? Salmo 78. Nós falamos semana passada sobre darmos importância a honrarmos mais nossa família, nossas autoridades. Hoje nós vamos falar sobre influenciar a geração. Salmo o quê? 78. Versículo? Vai ser do 3 ao 7. Do 3 ao 7. Esse esboço eu tive a alegria de ouvir na cela do Hélio, de receber um pouquinho do maná desse esboço aqui, e agora poder compartilhar com vocês algumas verdades aqui. Acho que a gente aumenta a fonte. Alguém aqui compartilha com ele? Só tá ele só, sem a Bíblia. Cadê seu celular, ué? Aqui? Tem Bíblia, não? Por que você não baixa a Bíblia no celular? Não, porque eu apaguei. Cadê celular mesmo? Ah! Tá. Nem vou te responder. Melhor. Meu Deus. Todos acharam? Tá, cadê? Todos acharam? Vamos lá então. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Se vocês fizerem uma análise aqui, o Salmo 78 nos fala de 4 gerações diferentes. A geração dos nossos pais, a geração dos pais de então, a geração dos filhos e a geração dos filhos dos filhos. O que está se mostrando aqui? Que nós não temos que ser exemplo apenas nesta geração. Nós temos que ser exemplo para gerações futuras. Aqui praticamente todos aqui os pais são evangélicos? Ou vai ser uma maioria aqui? Meus pais nunca foram católicos. Então, minha mãe vai daquele jeito, né? Mas meu pai não vai, mas assiste R.R. Soares. Eu quero muito ver aprender a tirar Soares. Ave Maria, mulher, como tu pode ser? Não, Porque ele tem 2 pernas, ele podia ir pra igreja, um carro na garagem. Mas amém, eu considero que eles são cristãos, né? Então o que está simbolizando aqui? O Salmo 78 nos mostra 4 gerações. A geração dos nossos pais, dos pais de então, dos filhos e dos filhos dos filhos que ainda iriam nascer. Todas essas gerações estavam conectadas pelo testemunho do mesmo Deus. E na Bíblia Deus também se autodenominou como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que nos mostra que ele é um Deus de gerações. É por isso que as gerações precisam se conectar uma à outra, para que Deus possa se revelar como o Deus de gerações. Mas para isso precisamos ter em nós o mesmo espírito de adoção. Então vamos ver alguns aspectos por que devemos praticar o espírito de adoção. A igreja deve praticar o espírito de adoção. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nós adotarmos alguém espiritualmente. Acho legal, acho muito bonito assim. Pais que muitas vezes não podem ter filhos biológicos, ou mesmo que tenham, mas sentem o desejo de adotar um filho, adotar uma criança para poder dar amor, poder dar carinho. Acho bonito isso. Minha patroa tem um casal de filho adotado. Mas nós vamos falar aqui sobre adotarmos filhos espiritualmente. Praticamente aqui
Alguns já tiveram essa experiência de adotar alguém espiritualmente falando. Tá aqui alguém que está vivenciando isso. Não, a Natália a gente não adotou. Ela própria se jogou. Mas você a adotou. Me adote. Você a adotou. Aquela cara de ginástica que quebrou a mudança. Uma das razões pela qual nós Ela adotou. nós temos que ter no nosso coração o espírito de adoção. Porque o espírito é de Deus, que está lá em Efésios 1:5, que não vai ser necessário vocês abrirem. Jesus foi o único filho gerado com a natureza de Deus, mas através de Jesus nós somos feitos também filhos de Deus. Por isso a Bíblia diz que por meio de Jesus veio a adoção de filhos. Através da filiação espiritual, recebemos o mesmo espírito de adoção que o Pai tem, que está lá em Romanos 8:15. E assim como nosso Deus, precisamos ter em nós o espírito de adoção. Todos nós aqui somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Um dia estendemos a nossa mão e aceitamos o Senhor como Salvador. Então, nós não somos apenas filhos, vamos dizer assim, biológicos de Deus. Jesus nos adotou como filhos. Então, assim como Jesus um dia teve essa compaixão por nós, de nos aceitar como filhos deles, nós também temos que ter essa compaixão de adotar alguém espiritualmente. Pode ser para cuidar, como estamos fazendo aqui na célula, pode ser em oração. Às vezes, sei lá, algum colega do teu serviço que você vê que está dando problema. Aí você sabe o nome dele, conhece um pouquinho a história, você pode adotar aquela pessoa em oração, para estar orando por ela. Jesus, abençoa fulano de tal. Eu quero nessa hora comprar a briga dele, adotá-lo em oração, para ajudá-lo a resolver essa situação dele. E se tiver a oportunidade, logicamente, conversar com ele. Então, ou seja, a mesma compaixão que Deus teve por nós, nós também temos para as pessoas. Nós temos aqui 3 exemplos de pessoas que foram adotadas de uma certa forma. Moisés, que foi por causa de uma sentença de morte, que teve todo aquele processo de ser posto no cesto, e foi adotado pela filha de Faraó, e se tornou um grande libertador. Esther, que foi adotada por Mordecai, que é seu tio, se tornou uma grande rainha aí, salvando o seu povo. E Jesus, que para sempre vai ser o maior exemplo, que por parte de Maria é filho biológico, mesmo sendo gerado pelo Espírito Santo. Mas José, em sonho, Deus falou com ele para que ele aceitasse Maria e acabou sendo o pai adotivo de Jesus. Eles tiveram no coração dele essa atitude de adotar alguém. E qual foi o resultado disso? Esse ato de eles adotarem estava gerando aquelas pessoas que eles adotaram a oportunidade de fazer grandes feitos para a história. Vou contar aqui as 3 histórias. Segunda razão, porque a igreja é um lugar de compaixão, que está lá em Mateus 15:32. Muitas pessoas na Bíblia foram adotadas. Citamos Moisés, citamos Esther, citamos Jesus, tem também Samuel, pelo profeta Eli. Compaixão é um pesar que nos desperta a dor um do outro. Eu acabei de citar sobre isso. Você se preocupar com a dor de alguém. Nós aqui como célula, eu e a Thelma temos essa, vamos dizer assim, essa missão. Se algum de vocês estiver caído, eu tenho que me preocupar com a situação de vocês, eu tenho que saber como vocês estão, usar os meios tecnológicos para saber como vocês estão, orar por vocês. Nesse ponto aí eu vou chegar lá. Nós estamos na campanha da provisão. Vou chegar lá ainda. Eu ainda não estou nessas condições, não. Mas eu creio que Deus vai fazer milagres. Mas nós temos compaixão pelo outro. Eu citei o exemplo agora de um colega de serviço. A compaixão em específico não é apenas pelo seu irmão em volta, ou pela sua família, já que semana passada falamos sobre honra. Temos sim que nos preocupar com essas pessoas, mas nós também temos que nos preocupar com aqueles lá de fora. Às vezes aquele que no seu coração você sente raiva, você sente rancor, você não vai com a cara da pessoa, é esse que você tem que se preocupar, que você tem que adotá-lo em oração, se preocupar com ele, sentir a compaixão. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, pois tendo compaixão dele, ela disse, ele é filho dos hebreus. Ela conhecia bem o seu pai. Ela sabia que se ela não fizesse algo por aquela criança, não adotasse, o seu destino seria a morte. Mas a compaixão moveu seu coração. Foi exatamente o que aconteceu, porque todos os meninos naquela época, Faraó mandou exterminar todos,
porque o povo de Israel estava crescendo, se tornando um povo forte e podia dominar futuramente o Egito. Só que, ou seja, ela não pensou nas consequências, ela preferiu ela se arriscar, ela no caso perder a vida, mas qual foi o resultado? Ela adotou Moisés e Moisés se tornou um grande libertador. E, infelizmente, o que está acontecendo naquela época no Egito tem acontecido hoje. Há uma sentença de morte sobre crianças. Não sei se vocês já ouviram falar, mas todo mês de outubro, quando chega perto do Dia das Bruxas, geralmente fazem alguns pactos aí de matar criança. Por isso tem esse negócio de Cosme e Damião. As Tem a- provas são feitas de crianças? Não, é que durante esse período, O quê? durante esse período de Halloween, Cosme e Damião, essas coisas, Feita de criança. geralmente nesse período, muitas crianças são mortas nessas seitas aí. Então nós temos que nos preocupar com isso. Mas não são apenas crianças que estão morrendo. Quantos jovens, assim na nossa cidade, adolescentes estão morrendo? Ontem eu citei um exemplo do Ministério da Célula, o primeiro esboço, que lá teve o mesmo problema que aqui, e eu citei um exemplo sobre a honra aos pais, que foi o seguinte. Hoje, sábado, logo mais à noite, com certeza vai ter muitos jovens se preparando para ir para a balada. Para estar num baseado, mas não na palavra, em outro tipo de baseado. E com certeza os pais estão lá nos ouvindo. Meu filho, não vá. Você pode acontecer de não voltar mais, de você morrer. Ontem também foi outro dia que com certeza muitos foram e não voltaram mais. Por uma questão de desobediência, quer dizer. Então, quantos jovens, adolescentes, adultos estão morrendo? E nós, no papel de cristão, de servo de Deus, poderíamos adotá-los em oração, ou quem sabe alguém próximo de nós podemos adotá-lo, cuidar deles, e muitas vezes nós sentimos medo. Então nós temos que pedir ao Senhor, já falei sobre isso várias vezes aqui, que nos dê compaixão, que nós possamos sentir a dor das pessoas. Nós estamos aqui há mais de 3 meses falando sobre sermos surtados por Deus, e é uma das formas de sermos surtados, é tendo a compaixão. Você não vai fazer algo por alguém sem querer. Você primeiramente tem que sentir. Você tem que sentir a dor daquela pessoa. Você tem que se preocupar com aquela pessoa. Então, que vocês orem ao Senhor para que vocês tenham compaixão. Para que nós, que a começar de mim, que eu tenho que ser o exemplo maior. Que nós temos compaixão pelas vidas. E por fim, porque somos pais dessa geração mais nova, que está lá em Mateus 1,19 e 2,13. Vemos nesse texto que José assumiu a paternidade de um filho que não era dele. Os planos de José e Maria deveriam ser outros. Não estava planejado, mas se era da vontade de Deus, assim assumiram a criança. O texto diz que ele adotou Jesus, mas despertado do sono, ele fez o que o anjo falou, despertou e recebeu Maria. Quando José recebeu Maria, ele também recebeu Jesus, o filho que estava sendo gerado. Não havia como José receber Maria sem receber Jesus, ou seja, receber Maria e rejeitar a Jesus. Nós podemos até colocar em um exemplo aqui mais fácil. Não há como nós recebemos as bênçãos de Deus e não recebemos ao próprio Deus. Nós temos que primeiramente termos a certeza de Cristo no nosso coração. Nós temos que receber a Jesus. Mas o que nós temos que decidir também? Se nós fazemos parte de uma célula, nós não temos que decidir apenas ser discípulos, membros da célula. Nós temos que decidir também abraçar um ministério. Aqui colocaram como exemplo o ministério de crianças. Mas eu posso aqui colocar cada um abraçar um ministério. Eu não estou aqui pressionando ninguém, não me achem um chato, mas vocês poderem fazer algo mais a Deus, vocês poderem abraçar um ministério. Nem todos os filhos espirituais que Deus tem para você cuidar foram os que você gerou. José não gerou Jesus, mas Deus o chamou para ser pai. Ele o adotou e assumiu a função de um pai. A igreja deve praticar o espírito de adoção. Tem uma coisa engraçada até. Se vocês perceberem, nesta célula, a única, vamos dizer, filha mesmo nessa célula é a Fernanda. E a Natália está no caminho.
para ser a segunda. Porque todos aqui vieram de uma célula diferente. Eu, E o Gleidson? o Grayson, de uma certa forma, é da célula da minha mãe. Ah, tá. Desculpa. Ela que ganhou, mas eu é que tive Ele é a minha mãe. A minha mãe que ganhou, mas eu que tive a responsabilidade de ganhar. Então, Nós adotou. então, Ele fizeram aquela cara de cachorrinhos da mudança. então praticamente, praticamente, o Fernando, a minha irmã, o Grayson e eu somos tudo da célula da minha mãe. A Thelma e a Bianca são lá da célula da escolinha. Quem me mandou pro encontro? Acho que tua mãe que não. Você foi pela sala da mãe, se não me engano. Pela sala de casa. Basicamente aqui. Eu fui pela sala da A Natália está se chegando aqui. A Ingrid e o Wesley praticamente também são daqui. Então temos 4 pessoas daqui. O restante. Então basicamente a célula aqui em si, não eu. Nenhuma tá certo. A célula aqui em si, não eu como líder, foi quem adotou cada um aqui da célula como discípulos aqui, como líderes. Então nós temos que ter esse desejo de poder adotar alguém. Muito obrigado. Conclusão aqui. Vai falar exatamente, olha Deus tratando de novo de confirmar. Porque temos a responsabilidade de preparar a próxima geração, que está lá em Êxodo 2:10. Foi mal. Quando a filha de Faraó adotou a Moisés, não havia nenhum interesse financeiro, nem lucrativo na filha de Faraó, mas sim interesse de amor, de compaixão, de novo. Deixa eu segurar aqui. Ok. Interesse de amor, compaixão, é o mesmo interesse que deve haver em nós, líderes de crianças e também toda a igreja. É porque a igreja agora, o foco está sendo mais nós cuidarmos das crianças, dar uma importância a mais às crianças. Uma das festas da multiplicação foi abordado muito sobre isso, e o foco da igreja esse ano está sendo mais que nós demos um foco nas crianças, por serem a geração presente. Mas eu coloco nós cuidarmos, não apenas crianças, no nosso caso jovens, preparar pessoas que vão nos suceder. Porque, como eu falei até numa das ministrações do Somos Mensageiros da Paz, nós estamos aqui hoje como uma geração, mas nós não vamos estar aqui eternamente. Um dia Deus vai nos promover, e quem irá nos suceder? Eu, por exemplo, como líder, vou ter que ter essa preocupação, até o pastor Alves falou muito sobre isso. Se um dia eu faltar, quem que vai me suceder aqui como líder? Eu tenho que ter essa preocupação. A Thelma também tem que ter essa preocupação de uma certa forma. Todos nós temos que ter essa preocupação, mas eu não coloco só líderes aqui, porque se a gente for pegar Mateus 28, que fala sobre a missão de ide, de uma certa forma Deus chamou todos nós para liderar. A partir do momento em que você ganha um filho para Jesus, você se torna um líder. É verdade. Teve um livro que eu li uma vez, acho do pastor Aloysio, que fala sobre isso. E tem uma frase lá que fala, dava foco. Você foi chamado para liderar. E eu era contra isso. Aquele livro que eu falei. Eu sou contra isso, Senhor, não está certo. Um dia eu lendo Mateus 28 eu fui entender, por isso que Deus o chamou para liderar. Quando você ganha alguém para Jesus, automaticamente você se torna líder daquela pessoa. Se você já tem o cuidado de viver longe do pecado, de viver longe do mundo, de procurar não aceitar as coisas do mundo, quando você tem alguém abaixo de você que você vai ter que ser exemplo, aí é que o seu exemplo tem que ser maior. Por isso que Deus chamou cada um para liderar. Não é a liderança como eu estou hoje, é a liderança de cuidar de pessoas. Aí depois de umas brigas com Deus eu fui entender. Eu mando na minha liderança? Hã? Eu mando? Como assim? Se eu líder da pessoa, eu mando. Entre aspas. O mandar não significa que você vai dar ordens. Você, com os seus exemplos, vai aconselhar. Tem até uma coisa que eu tenho para mim. Se eu recebo um pedido de um líder, dele sai como pedido, mas para mim tem que chegar com uma ordem.
o fato de ele estar pedindo não significa. Não nesse ponto aí, isso é abuso de Tá poder. indo como um pedido, mas ela chega como uma ordem. Não nesse ponto. Ou seja, o fato de Tá confundindo o diabo. o fato de um líder não mandar, mas pedir, não significa que você não tenha que obedecer. Você tem que ouvir como uma ordem, está querendo pregar também, e cumprir. Ele tá competindo com o Thiago. Ele tá querendo pregar os dentes na gente. Então nós temos que preparar a geração futura, preparar aqueles que vão nos suceder. No caso aqui, tem 2 se preparando para casar. Quem é? 2. 2 preparando para casar. A pessoa não se casa sozinha já. Não, tá, nós somos um. 2 preparando para casar. Vai casar? Nice. Quem vai casar? Você não tá sabendo? Vai casar mesmo. Os 2 estão se preparando aqui, é nós praticamente. Ai, gente, que incentivo vocês, misericórdia. Basicamente, Né? tanto o Fernando com a futura família dele e eu com a minha futura família, Gente, comemora, me eu com a minha futura família, nós vamos ter a missão de preparar a nossa geração. Ele quando tiver os herdeiros dele, eu quando tiver os meus, nós vamos ter o dever de prepará-los para ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Prepará-los para seguir os nossos exemplos. Então nós vamos ter essa missão. Do mesmo jeito é espiritualmente. Aqueles que nós ganharmos, como nós temos aqui o alvo de cada um ganhar uma vida, você vai ter essa missão de colocar a identidade de Cristo, mas ter os seus exemplos nele. 2 perguntinhas aqui rápidas. Houve alguém na sua infância que investiu em sua vida para que você conhecesse ao Senhor? Esse infância não é uma infância criança. Uma infância é quando você não tinha Jesus. A Bíblia nos fala para sermos como crianças. É uma infância onde você não conhecia Jesus. A partir do momento que você conhece, você ganha maturidade. É nesse ponto que tem infância. Todos aqui tiveram? Hoje você se sente responsável por algum filho espiritual? Faça vergonha não. Você já pensou em adotar alguém para investir na vida dele? Você já pensaram em adotar alguém espiritualmente para investir na vida dele? Eu quero que me adotem e invistam. Né? Acho que pularam essa parte comigo. É verdade. Gente, na minha época não tinha nada que você não tem hoje não, viu? Ou ia. Era assim antigamente, viu? Vocês estão tudo na... Eu tive sim, muito perfil. Agora na minha época não. Então que vocês possam... Agradeçam. Desculpa. Então que vocês possam adotar alguém para cuidar. O terceiro esboço seria pai de uma geração de discípulos cristãos. Eu iria resumir os 2, mas preferi colocar um só. Se semana que vem não tiver esboço, eu trago ele. Se caso tiver, aí eu vejo um milagre aí para poder fazer esse esboço. A Fernanda ela é super agradecida quando ela vai lá em casa. Aí eu falei, Precisa ter comida. não, eu percebo que você agradeceu. Aí ela vai tomar banho e ela fica, Jaque, obrigada pelo sabonete, obrigada pela toalha. Eu falo, você é melhor não falar agora. Fala de novo. que Deixa você a Marinha vai casar. pronta, né? E temos aqui um alvo de oração para nós colocarmos aqui no momento final. Para que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Para que a nossa geração venha a ser alcançada por Cristo. Então que você se disponha, já se fala muito sobre isso. Se disponha a ser uma bênção, a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Para que possamos aí gerar muitos filhos e entupir o céu de gente. Amém, povo?